Essa é a tentativa 399 de gravar um vlog da semana. Porque eu sempre começo a gravar um vídeo assim, pra tentar registrar o meu desempenho de leitura, o quanto eu consigo ler na semana, registrar as coisinhas legais que eu faço, visitar uma livraria. Mas eu simplesmente sou engolida pelo processo e aí as coisas não acontecem. Mas, neste momento, isso vai acontecer. Essa semana eu vou registrar o quanto eu consigo ler sendo uma pessoa que trabalha CLT. Porque, né? A vida adulta atrapalha as nossas leituras. Então, eu vou registrar o quanto que eu vou conseguir andar com livros. Eu muito provavelmente vou só ler It. Vou tentar andar bastante com It essa semana, por isso que eu vou pegar só esse livro. E aí, o mix de sentimentos de decidir ler só It é muito grande. Por quê? É uma história que eu tô gostando muito, mas eu também tô com medo de chegar no fim do livro e ter uma ressaca literária gigantesca. O que eu acho que não vai acontecer, sendo uma história que eu estou gostando bastante. Mas acho que o volume de páginas que eu ainda tenho para ler está me assustando. E eu deveria focar mais em curtir a história do que o medo de. Na verdade, não é medo do volume de páginas. É pensar o seguinte: o tempo que eu tenho para ler, eu vou me dedicar a ler esse livro aqui. Mas, considerando, eu tô olhando para baixo porque o celular tá em cima do livro. Considerando que eu ainda tenho aí umas 600, 700 páginas para ler, quantos outros livros eu não leria com essa quantidade de páginas? E aí é o quê? A minha mente ansiosa falando. Por quê? Porque eu jurei para mim que eu não ia me preocupar tanto com meta de leitura e agora eu tô me preocupando com isso. Gente, ser ansioso é um negócio assim. Ai, Deus, mas é isso. O meu comprometimento essa semana não é nem terminar IT, porque eu acho que isso não vai acontecer essa semana. É registrar aqui o quanto eu consigo andar com essa leitura, sendo uma adulta trabalhadora. Hoje, por enquanto, eu li um total de 0 páginas e eu acho que agora de manhã eu não vou ler nada, porque eu entro para trabalhar 9 horas e eu tenho exatamente 40 minutos até isso acontecer. E eu também preciso assistir, a vida acontece, né? Eu preciso assistir minhas aulas, eu preciso fazer coisas. Então agora de manhã não vai acontecer. Talvez eu consiga ler alguma coisa perto da hora do almoço. Aliás, na hora do almoço. Talvez sim. Mas aí eu entro em outro problema. Eu tenho a sensação de que eu preciso de algum tempo de ritual para eu poder sentar, ler e engatar na leitura. Me incomoda ter pouco tempo para ler. Que é normal para a vida de um adulto, não é mesmo? Mas tá tudo bem também. Tô registrando esse momento para que eu consiga rever as minhas crenças e quem sabe mudar isso, não é mesmo? Bom dia, Brasil! Eu já tentei gravar essa parte uma vez, mas eu tava com tanto sono, parecia que eu era um zumbi. Mas eu já acordei 100% e voltei aqui com meu cafezinho pra atualizar vocês da minha leitura. Vamos lá, hoje é terça-feira. Ontem eu não li quase nada, mas tudo bem também, porque segunda-feira é sempre um dia difícil. Ontem eu li, tipo, 5 páginas, e aí eu cheguei na página 416, e aí agora eu estou na página 418. Comecei a ler agora cedinho. Eu vou tentar ler agora de manhã por meia hora. Não sei quantas páginas vão ser, mas eu tô mais preocupada em passar algum tempo lendo do que a quantidade de páginas que eu avanço. Até porque It tá sendo uma história que eu tô gostando de curtir. E tô sentindo que eu não quero ir mais rápido pra realmente curtir essa história. E aí eu tô no momento do livro onde a Beverly vê o banheiro dela lá cheio de sangue e as crianças ajudam ela a limpar sangue esse que os adultos não veem.
Avancei ainda um pouco, eles estão ali na lavanderia limpando todos os panos. E o Stan conta como é que foi a experiência dele com a coisa. E aí eu tenho alguns apontamentos sobre a leitura. Talvez 3 apontamentos. Apontamento número 1, que é o perfil das crianças. E aí eu entendi totalmente porque que It é uma história longa, ou porque que esse livro precisa ser uma história longa. E eu quero muito conseguir no futuro reler esse livro. Eu não tô nem na metade, mas eu quero no futuro conseguir reler. Porque é realmente um livro que ele é grande, ele tem um motivo de ser, porque a gente precisa. Cara, a coisa, ela acessa o medo das pessoas. E aí, para acessar o medo dessas pessoas e você se identificar com isso, você sentir isso nos personagens, o que você precisa? Você precisa conhecer eles muito bem. Então aqui a gente tem uma descrição da rotina, de coisinhas do passado, de traumas, de cada detalhe dessas crianças. Então, assim, precisa de algum tempo para que isso se desenvolva. Então, a gente precisa de algum tempo para que isso se desenvolva e algumas páginas e algumas visões diversas. Não só os anseios dessas crianças com a escola, com a amizade, com o futuro, com os pais. Então, tudo isso vai sendo desenvolvido aqui. E aí, eu imagino o trabalhão que deu para regravar o filme, os filmes, né? Porque o livro vai fazendo flashbacks, e aí o filme é dividido entre passado e futuro. Não tem alguma coisa, mas não tem, né? Cada tempo fica no seu tempo no filme. Isso me deixou muito animada, assim. E não só para as cenas que eles decidiram incluir no filme, mas fez muito sentido as que eles não colocaram, assim, pelo menos até agora na leitura, eu achei que o filme foi um acerto muito grande de escolhas entre colocar ou o que não colocar. Mas uma das coisas que me deixou bastante empolgada também, acho que mais do que gostar ainda mais do filme enquanto eu tô lendo o livro, é a série. Cada vez que eu passo por um trecho que conta alguma coisa do passado da cidade, para além da história que se passa aqui, entre os 30 anos que se passa a história, eu dou um pulo, assim, porque eu fico tentando lembrar se aquilo já aconteceu na série, em Welcome to Derry, ou se é um spoiler do que vai acontecer na série, sabe? E aí isso tá me divertindo bastante. Então, cara, tá muito positivo até aqui, eu tô gostando bastante. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu fico um pouco preocupada com em quanto tempo eu vou conseguir ler. Mas, por outro lado, eu tô curtindo bastante o desenvolvimento. No começo foi um pouco difícil, porque eu acho que era um pouco de medo, na verdade, porque eu sei que o Stephen King tem muitos personagens, e nesse livro principalmente tem muitos personagens. E no começo ali do livro, até eu engatar, entender o que estava acontecendo, porque a história não começa exatamente com as crianças em destaque, tem outros personagens ali envolvidos, e eu tava querendo criar meio que uma árvore genealógica, marcar tudo, anotar, e aí passou umas 50 páginas, eu falei, não, eu vou ler, vou curtir, depois algum dia talvez eu volte. Eu tô fazendo algumas anotações aqui, ó, mas são de cenas específicas ou coisas específicas que eu acho legal. Então, por exemplo, tem um momento aqui e aí temos spoiler, tá? Desse vídeo, mas enfim. Tem um momento aqui que o Stan, ele tá lá na torre de água e aí tem um comentário, Stan, que em 27 anos estará morto numa banheira. Enfim, e aí né, um ponto importante, porque o livro, ele é narrado em tempo presente e passado. Só que a frase como ela foi colocada para mim, ela dá a entender que a gente abre para interpretação de a gente tá no presente e tá narrando o passado, então a gente sabe que os Stan. Mas será que a gente também não pode abrir para a interpretação de que a coisa transita entre os tempos? Ela pode viajar no tempo? Foi uma teoria que eu vi por aí na internet, não lembro em que lugar, mas faz algum sentido também.
E partes que eu achei legais, engraçadinhas, tipo, alguns momentos em que as crianças se conectam e você vê que é um momento onde aquela amizade realmente está sendo forjada. Forjada é a palavra. Então, gente, tá muito divertido, assim. Eu sei que é assustador porque são 1.100 páginas, mas leiam it. Bom, quarta-feira por aqui. Hoje vai ser um dia corrido, mas vamos às atualizações de leitura, não é mesmo? Ontem eu disse que eu tava na página 416, e aí hoje estamos na página 432. Eu li pouquíssimo? Sim, mas andei com alguma coisa na leitura que é isso que importa. E aí fiquei empolgadíssima porque eu entrei no segundo interlúdio do livro. Eu tô numa parte onde a gente vai ver sobre incêndio no Black Spot. E aí entramos em mais um, entre aspas, spoiler da série. Não exatamente o spoiler, porque isso já aconteceu na série, mas enfim, vocês entenderam. E é isso. Hoje vai ser um pouco difícil eu ler durante o dia, porque eu tenho coisas para fazer na rua. Então, eu vou levar um livro menorzinho, porque sem condição, né? De sair na rua não dá. Então, eu vou levar um livro menorzinho. Esse aqui é Ensina-me a Viver. Eu queria muito conseguir ler enquanto eu estiver em trajeto, mas não vai acontecer, porque eu vou dispersar, a cabeça tá meio avoada, mas vai dar tudo certo, porque eu voltei pra terapia. E aí eu vou conseguir voltar no meu foco e botar minhas ideias no lugar. Então esse é o livro que eu vou começar hoje. Vamos ver se eu gosto pra continuar. Fim do dia por aqui. E eu achei que eu não ia conseguir ler nada hoje. Aliás, não é o fim do dia. Eu ainda leio à noite, então pode ser que eu leia mais algumas coisas, mas eu queria falar sobre o livro que eu escolhi para ler no caminho. Eu li quantas páginas, meu Deus? 41 páginas. E eu amei. Esse livro aqui conta a história de uma senhorinha que, na parte que eu tô do livro, ela só é engraçadinha por enquanto, mas na sinopse do livro diz que é uma senhora que ela tá vendo o fim da vida chegar e ela quer viver mais a vida. E ela é super engraçadinha, eu adorei ela. E o garoto que ele tem eu acho que eu não posso falar isso aqui, senão o vídeo vai... O YouTube pode derrubar. Mas ele tem questões com a própria vida. E ele não quer mais viver, eu vou usar essa palavra. E aí ele prega umas piadas, assim, na mãe, nesse sentido. E ele tem esse tipo de pensamento constante. Então o livro chama Ensina-me a Viver. E aí eu tô no momento que eles dois se conhecem. E tá muito legal, tá muito divertido. Mas eu acho que o divertido vai se tornar choro. Eu tenho essa sensação. Gente, deixa eu falar um negócio. Hoje é segunda-feira e eu acabei de perceber que eu abandonei o vlog lá na quarta, eu acho. Bom, muitas coisas aconteceram entre quarta e domingo. Quarta-feira foi um dia que eu tive que sair. E aí, o que aconteceu na quarta-feira? Vamos recapitular o vlog. Eu estava gravando esse vlog aqui para registrar o desenvolvimento da leitura de It. Certo, certo. Só que aí na quarta-feira eu precisei sair. E eu acho que eu até comentei em vídeo que é impossível sair com It na mão, não é mesmo? E aí eu escolhi um livro pequenininho, curtinho, para ler no trajeto. Porque eu queria uma coisa leve para levar e alguma coisa que eu conseguisse andar bastante com a leitura no carro. E aí a gente conseguiu o quê? A gente conseguiu um livro que é favorito do ano facilmente, tá? Então, claro, eu andei com It. Eu tô chegando quase na página 500, mas eu queria finalizar esse vlog então falando sobre esse livro aqui. Eu não sei nem o que dizer sobre esse livro. Ensina-me a Viver é um livro do Colin Higgins, que eu não estava com previsão de ler esse ano. Eu não conhecia essa história. Esse livro tem uma adaptação para o cinema lá nos anos 70. E aí, o que consiste essa história? A gente vai conhecer o Harold bem no comecinho do livro. E o Harold, ele quer tirar a própria vida. Ele não vê mais função em continuar vivendo. Mas ele é um jovem de 19 anos.
E ele demonstra isso para a mãe dele de uma forma muito peculiar. Então ele fica remontando como seria tirar a própria vida para a mãe dele tomar sustos, basicamente. E aí, ainda bem no comecinho do livro, ele vai encontrar e conhecer a Maldi, vou chamar ela de Maldi, na igreja, onde ela oferece alcaçuz nessa primeira cena, e ela termina essa cena roubando o carro do padre. Gente, é uma senhorinha muito louquinha. Eu gostei muito dela. Pra mim, ela tem uma pegada de personalidade do Willy Wonka, sabe? Tipo, ela é o Willy Wonka da vida real. Então, e aí, eles vão. Essa é uma amizade que vai florescer e eles vão passar bastante tempo juntos. E nesse tempo que eles passam juntos, ela dá várias lições de vida, sabe? E eu marquei todas elas, todas que me impactaram. Mas ela é uma senhorinha que ela tá aqui como personagem, pelo menos pra mim, pra mostrar que tem tanta coisa pra gente viver, tem tanta coisa pra gente testar. E ela testa as coisas de uma forma que nós adultos, vivendo o ápice da nossa vida produtiva, talvez viva num momento tão piloto automático que a gente esquece de que a gente pode refletir, de que a gente pode testar coisas novas, de que a gente pode tocar, de que a gente pode viver e que a gente não precisa ir necessariamente na direção que tá todo mundo indo. Ai, gente, eu não sei nem como explicar. Eu vou te dizer, eu tentei gravar um vídeo só desse livro e eu não consegui. Porque são tantas camadas sobre pensar na vida que a gente leva, que essa personagem me fez pensar, que eu não consigo desenvolver. Mas assim, e aí, o final, eu tava prevendo que ia acontecer aqui nesse final, já imaginei que ia acontecer dessa forma, mas, cara, o verdadeiro valor desse livro aqui é todos esses pensamentos que ela bota na nossa cabeça, toda vez que ela lida com isso, ela mostra nos olhos, através dos olhos delas, pro Harold, e aí ele também começa a se encantar tal qual a gente quando tá lendo. É muito louco, porque numa posição absolutamente diferente, eu me senti um Harold, assim, eu me senti, cara, olha essa senhorinha, olha como ela tá vivendo, e aí o que eu tô pensando da minha vida, cara, viver é isso aí. E aí é muito engraçado porque é um livro que eu conhecia muito pouco sobre. Eu acho que eu já falei, tem uma adaptação lá feita nos anos 70. E numa semana que eu assisti A Vida de Chuck, que também é um filme, e aí é uma adaptação de um conto de Stephen King, sobre viver. E aí, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que levar tudo isso pra terapia. Mas assim, de um modo geral, andei com a leitura de It. Foi muito bom registrar tudo isso aqui pra gente mostrar na vida real mesmo como que às vezes a gente não consegue ler, às vezes a gente consegue ler 5 páginas e às vezes a gente lê um livro inteiro, ainda que um livro de 120 páginas. E tô muito feliz com essa semana de leitura. Eu espero conseguir avançar com It, talvez terminar ele ainda dentro do mês de maio, é possível, mas vamos ver se a rotina não vai me atropelar. Mas a Maldi diria que eu preciso priorizar minha leitura no tempo livre que eu tenho. E é isso, gente. Até o próximo vlog.